Confira neste vídeo uma lista com os melhores filmes que assisti em 2022. Em 10º lugar está o longa Os Banshees de Inisherin, escrito e dirigido por Matt McDonagh. A história se passa em uma ilha da Irlanda e segue os amigos Padraic e Cawn, que se encontram em um impasse quando Cawn inesperadamente põe fim à amizade deles. As consequências desse rompimento são surpreendentes. Apesar de ter um ritmo lento, o filme é interessante e te deixa preso à história do início ao fim. A obra conseguiu transmitir um sentimento de tristeza e solidão absurda. O longa possui ótimas atuações. É difícil não simpatizar com os personagens. Todos são interessantes e profundos. Ganhou o prêmio de melhor ator para Colin Farrell e melhor roteiro no Festival de Veneza. Um belo filme que provoca uma profunda reflexão. Na 9ª posição, temos o longa After Sun. A obra retrata as memórias de Sophie, de férias com o seu pai, há 20 anos atrás. É um filme que nos passa boas sensações entre a relação de pai e filha. A química entre os atores é maravilhosa. O longa representa uma memória em um certo local, em uma determinada época, que traz consigo várias percepções, passadas e futuras. Incrível como consegue utilizar uma simples viagem de pai e filha para fazer um complexo estudo de diversos temas profundos. Eu fiquei muito envolvida com os personagens. After Sun é belo, sensível e tocante, com diversas camadas de análises e interpretações. Se você ainda não viu, recomendo. Na 8ª colocação está o longa Triângulo da Tristeza. Um casal de modelos famosos são convidados para um cruzeiro de luxo. O navio afunda e o casal fica preso em uma ilha deserta com um grupo de ricos e uma faxineira. Nesse cenário, muda a hierarquia pré-existente, já que a faxineira é a única que sabe pescar. É muito divertido ver essa inversão de papéis. É um filme necessário que retrata a desigualdade cada vez maior e a exploração da classe trabalhadora. O filme só não ocupa uma posição melhor nessa lista porque achei a terceira parte um pouco arrastada, mas a parte do barco é maravilhosa. O longa recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Se você é amante de comédias de humor ácido, tenho quase certeza que irá gostar desse filme. Em 7º lugar, temos o longa Predador, A Caçada. A história se passa em um acampamento Comanche no início de 1700. Naru é uma jovem guerreira que se propõe a proteger seu povo quando seu acampamento é ameaçado por uma criatura misteriosa. A presa que ela persegue é um predador alienígena altamente evoluído. As cenas de ação são incríveis e os efeitos especiais são ótimos. O senso de ameaça está sempre latente. A evolução da personagem Naru é muito boa. Ela foi avançando gradativamente ao longo do filme. Eu não assisti todos os filmes da franquia, mas gostei muito desse. Possui um roteiro simples, mas muito bem executado. Em nenhum momento foi cansativo de assistir. É um filme que com certeza agradará ao grande público. Na 6ª posição está Hatching. O longa inicia mostrando o cotidiano de uma família onde os membros são todos enquadrados em padrões justamente para parecer a família perfeita perante a sociedade. A história detalha as experiências de Tinja, uma jovem de 12 anos, lidando com uma mãe manipuladora que projeta seus próprios sonhos em sua filha. Uma noite, Tinja encontra um estranho ovo, o esconde e o mantém aquecido. Logo, o ovo rompe e o que surge está além da nossa compreensão. O filme conta com atuações muito boas, principalmente a atriz que faz a Tinja. A obra aborda temas como maternidade, narcisismo e faz uma reflexão sobre repressão de sentimentos. Hatching se encaixa como um terror psicológico, um dos filmes mais diferentes que já vi. Se você ainda não assistiu, eu recomendo.
Na quinta colocação, temos o longa Não Fale o Mal. Uma família dinamarquesa visita uma família holandesa que conheceu nas férias. O que deveria ser um fim de semana agradável, lentamente começa a se desfazer. A construção dos personagens e todas as suas escolhas foram condizentes com o que nos foi apresentado. O filme é tenso e incômodo, do início ao fim. O diretor consegue implantar um terror psicológico no desenrolar do roteiro, levando sempre a situações desconfortáveis e que fique impossível não se colocar no lugar do casal protagonista. A agonia, desconforto e incômodo que a obra traz vão crescendo gradativamente até o seu desfecho. Eu indico muito esse filme, mas só lembrando que é uma experiência bastante pesada de assistir. Em quarto lugar está o longa Soft and Quiet. Uma professora do ensino fundamental organiza uma reunião de mulheres com ideias semelhantes. Quando o grupo volta para casa, a professora encontra uma mulher do seu passado e desencadeia uma sucessão de insanidades. Não vou falar mais sobre a história, pois irá estragar a surpresa. Recomendo que assista sem ler nada a respeito. A filmagem em plano-sequência nos entrega a sensação de estar ali, vendo tudo sem poder fazer nada. É mais assustador que muitos filmes de terror, porque é uma realidade presente na nossa sociedade. Escrito e dirigido pela cineasta de cidadania brasileira, Betty de Araújo, que está concorrendo ao Gotham Awards na categoria de Diretor Revelação. É filmado e escrito de uma forma muito original. A obra me pegou de surpresa, não esperava algo tão perturbador. Sem dúvidas, Soft and Quiet é um dos melhores filmes do ano. Na terceira colocação, temos A Pior Pessoa do Mundo. O longa é de 2021, mas estreou no Brasil em 2022. O filme narra 4 anos na vida de Julie, que busca encontrar seu propósito na vida e quem ela realmente é. Ela está procurando por sua própria verdade e ainda não tem as respostas. A insatisfação da personagem é retratada de uma maneira humana e real. É uma obra que fala sobre liberdade de escolha feminina de uma maneira bem conduzida. Amei a forma como o enredo foi se desenrolando. Todos os personagens são bem construídos. A atriz que interpreta Julie nos faz mergulhar nas diferentes emoções que a história quer nos passar. Esse filme é sensível e despretensioso. Conseguiu prender a minha atenção e superou muito as minhas expectativas. O longa é ótimo e seu desfecho é maravilhoso. Em segundo lugar está o filme Man. Buscando refúgio após uma perda terrível, Harper sai de férias na esperança de encontrar um lugar seguro para se curar. O que começa com um tranquilo retiro, aos poucos se transforma em um pesadelo, dando lugar às suas memórias e traumas. Fazia tempo que não assistia algo tão perturbador como Man. O longa foi dirigido por Alex Garland, que dirigiu Ex Machina e Aniquilação. O filme trabalha com metáforas e simbolismos, cabendo assim diversas interpretações. O longa é impactante e visualmente deslumbrante. As atuações foram excelentes e a história foi bem ritmada. Man definitivamente não vai agradar a todos. O desfecho tem uma das cenas mais desconfortáveis que já vi na vida. Uma história inusitada e cheia de tensão. Man é uma experiência memorável. Em primeiro lugar estão os filmes X e Pearl. Ambos foram lançados em 2022 e escritos e dirigidos por Ti West. A trama de X, A Marca da Morte, se passa em 1979 e acompanha um grupo de cineastas que viajam até a zona rural do Texas para gravar um filme adulto. E em Pearl, os eventos se passam antes do primeiro filme, situado em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. A história explora as origens de Pearl, personagem do X. X é um slasher muito criativo. Dentro de um gênero que já está bastante desgastado, X conseguiu entregar um filme de terror excelente.
Me lembrou bastante o Massacre da Serra Elétrica. O longa conseguiu criar uma atmosfera de muita tensão, sem apelar para tantos sustos gratuitos. Bom demais, uma verdadeira homenagem aos slashers dos anos 80. Pearl é uma daquelas raras continuações que são tão boas quanto o antecessor. Pearl tem um roteiro um pouco mais elaborado, tem uma história mais curiosa e excêntrica. A trama de Pearl vai se desenvolvendo de forma lenta, mas acaba explicando vários outros pontos do filme anterior. Nesse longa, o diretor trabalha muito bem as nuances da personalidade complexa da Pearl, suas confusões mentais e seus devaneios. Pearl é um terror psicológico excelente. A fotografia é maravilhosa. Ambos os filmes possuem uma estética fiel a cada época. Destaque para a interpretação da Mia Goth como a Pearl e a Maxine. Como ambos foram ótimos, são da mesma franquia e foram feitos em um curto espaço de tempo, achei merecido ambos ocuparem o primeiro lugar. O próximo filme da franquia é o Maxine e está previsto para ser lançado ainda em 2023. Se você gosta de filmes de terror e ainda não assistiu X e Pearl, eu super recomendo. E aí, o que achou da lista? Deixe um comentário e obrigada por assistir esse vídeo.